A Rádio Cruzeirense apresenta Paixão pela Vida, descobrindo os caminhos do amor, da alegria e do viver, com Simone Bittencourt. Paixão pela Vida, o encontro com sua essência. Boa tarde, boa sexta-feira, bom fim de semana chegando, tudo de bom para vocês. Nós estamos aí vivendo alguns dias bastante tensos, né, por conta dessa paralisação, desse movimento que está havendo, um movimento, diga-se de passagem, bastante legítimo. Nós temos realmente que aprender, né, a ir atrás dos nossos direitos de nos defender. Mas eu queria começar o programa Paixão pela Vida hoje pedindo a todos vocês só um pouquinho assim de calma, né? A gente está vendo que está tendo assim um certo pânico coletivo, as pessoas estão divulgando áudios, às vezes até um pouco agressivos, ameaçando que vão quebrar coisas. Então que a gente consiga manter a calma, que a gente consiga se lembrar de que a manifestação é legítima, porém é preciso que a gente se controle na forma de se manifestar, para que a gente possa conseguir tudo aquilo que realmente é necessário, mas sem criar nenhum tipo de malefício, sem criar danos a pessoas que não tem nada a ver com isso. Bom, mas esse não é o nosso assunto, não é? Como eu prometi para vocês, a gente vai falar hoje sobre vícios. Você tem fome do quê? Bom, você pode dizer para mim que você não é viciado em nada, mas é tão difícil a gente acreditar, é tão difícil a gente encontrar alguém que não tem algum tipo de vício. Normalmente, quando a gente fala em vício, a gente associa imediatamente com as dependências químicas, como, por exemplo, os dependentes dos narcóticos, dependentes de drogas ilícitas, como aqueles que fazem uso de maconha, cocaína, crack ou outras coisas mais. Ou os alcoólicos, os dependentes de bebida alcoólica. São os tipos de vício mais divulgados. Mas existem muitas coisas que nos viciam e que não são necessariamente as drogas ilícitas ou o álcool. Então, eu queria que a gente pensasse hoje um pouquinho, né, sobre quais são os nossos vícios e como é que a gente vem lidando com eles. Hoje, infelizmente, esse programa não está indo ao vivo no Facebook, porque eu não sei o que houve no meu Facebook, que a opção ao vivo não surgiu. Então, eu estou filmando e mais tarde, a hora que o programa acabar, eu vou disponibilizar esse vídeo no Facebook. Então, o nosso bate-papo hoje ficou um pouquinho prejudicado, porque eu não tenho como receber as mensagens em tempo real. Mas depois que o vídeo acabar, coloca a tua opinião lá nos comentários ou manda uma mensagem em inbox, como você ficar mais à vontade, para a gente poder manter a nossa troca, que isso é super importante, tá bom, gente? É muito bom partilhar e não ficar falando sozinha aqui para a câmera. Mas quais são os vícios que nos perturbam, além desses tradicionais, né, de drogas e de álcool? Bom, existem muitas coisas que viciam. Jogo é uma coisa que vicia. Hoje aí jogo a gente já associa hoje com os jogos eletrônicos, né, com o computador, com o videogame, e a gente sabe que vem aumentando em muito o número de jovens que estão sofrendo, não só de jovens, de adultos, né, que estão sofrendo com essa dependência em jogos. Já existem até clínicas especializadas nesse trabalho. Eu deixo aqui um alô para a queridíssima Carol Satin, né, uma pessoa maravilhosa, ela trabalha na FATEC, no Siga-me da FATEC, e ela faz um trabalho muito bacana com vícios em jogos. Então, Carol Satin, fica aqui meu abraço para você. Bom, o vício em jogo, né, ele começa muito cedo. Começa quando, às vezes, os pais, até para verem a criança ficar quietinha ou porque acha bonitinho, dá o tablet na mão de uma criança de 3, 4 anos de idade. Ou menos, a gente vê bebês 1 ano e meio, 2 anos usando o tablet, vendo filminho, já sabendo digitar lá, fazer suas programações. Então, isso alimenta um risco muito grande de que essa criança venha se tornar uma dependente em jogos. Outra dependência bastante comum e que às vezes a gente não se dá conta é a dependência em comida. Uma coisa é você gostar de comer, ter prazer, ser um bom prato, como a gente costuma ver. Outra é você ser um compulsivo alimentar. O que é o compulsivo alimentar? É aquele que não consegue parar na hora que ele quer. Aliás, falando em todas as formas de vício,
né? Esse é um parâmetro que a gente precisa ter. Eu consigo parar? Porque a gente ouve muitas pessoas falarem assim, eu não sou viciado, eu paro a hora que eu quero. Para mesmo? Para mesmo? Ou quando você está diante de um copo de cerveja, ou diante de um prato, de uma comida que você goste, você não consegue parar e você dá para si mesmo aquela velha desculpa. É só agora. Vou comer só mais isso, eu vou tomar só mais esse, eu vou fumar só mais esse cigarro, né? Seja cigarro lícito ou ilícito. Então, quando eu não consigo parar, quando eu percebo que eu estou perdendo para aquilo, eu posso começar a perceber que eu estou vivendo um vício. Quando eu não consigo deixar de jogar, até joguinhos de celular, por exemplo, paciência é um jogo que vicia. Você está lá jogando paciência, você tem um monte de coisa para fazer, ou casa para arrumar, ou trabalho, que às vezes as pessoas jogam durante o horário de trabalho, e aí você fala assim, não, é só mais essa partida, eu vou só ganhar mais uma e já saio daqui. E isso vai criando no cérebro uma dependência química. Por quê? Porque sempre que você ganha uma partida, isso dá uma sensação de recompensa para o cérebro química, uma recompensa química, uma sensação de prazer imediato. Você se sente poderoso, poderosa. E o cérebro vicia nesse alimento do poder e começa a querer cada vez mais e mais e mais, não é? E aí você vai dizer, poxa, mas tudo bem, um jogo ele pode até me dar essa recompensa química, mas qual o prazer que eu tenho, né, quando eu já me tornei um dependente químico, um usuário de cocaína, de crack ou do que seja mais, né? E eu não consigo mais parar. Nesse momento o prazer já ficou para trás, porém o cérebro continua procurando aquelas mesmas sensações sem conseguir se libertar. E aí a gente, né, reconhece que a gente precisa olhar para a gente com muita verdade, com muita atenção, porque para a gente se viciar em qualquer coisa, a gente é um estalo de Deus. Vocês sabiam que emoções viciam? Isso a gente quase nunca fala. Nós estamos falando em jogos, em comida, em álcool, cigarro, drogas, compras viciam muito. Né? Você fica viciado naquela sensação de poder e prazer de entrar numa loja e fazer uma compra e você começa a se endividar, começa a se enrolar, começa a ir atrás de um agiota e não consegue parar de comprar. E o pior é que a satisfação da compra, ela é no momento, ela é muito rápida. Você vai e compra aquela bolsa da Vitor Hugo que você tanto desejava, 5 minutos de satisfação e acabou o prazer. Acabou o prazer por quê? Porque imediatamente após qualquer vício, qualquer atitude viciada que você tenha, imediatamente após a atitude vem, né, a rebordosa, vem aquele sentimento de culpa, vem a dor na consciência, o sentimento de fraqueza, de impotência, de mais uma vez ter cedido àquele vício. Mas eu estava falando, comecei a dizer e fui lá para as compras, né? Que emoções viciam. O que eu quero dizer com emoções viciam? Quando a gente tem determinado tipo de pensamento, vamos imaginar um pensamento magoado. Estou triste com você, você fez algo que me magoou. O pensamento, ele libera, né, no nosso cérebro determinados neuropeptídeos. E esses neuropeptídeos, eles alimentam a célula do nosso corpo. E eles alimentam através de receptores que vão bombardeando a célula com aquela determinada emoção. Então eu tenho um pensamento, um sentimento de mágoa, isso libera neuropeptídeos, os neuropeptídeos, difícil de falar essa palavra, eles ativam determinados receptores que vão enxacar a célula de mágoa. O que vai acontecer? Eu vou repetindo esse pensamento de mágoa continuamente, vou alimentando a minha célula com com aquela química da mágoa, e no momento em que essa célula for se dividir, for criar uma célulazinha irmã, né, porque as células se dividem, no momento que ela for se dividir, essa nova célula que vai nascer, ela já nasce com mais receptores prontinhos para a mágoa. Ou seja, eu já crio uma célula viciada em sentir mágoa. Gente, olha que loucura que é a nossa mente. Olha como é um todo, como não dá para separar o que eu penso do que o meu corpo reage. E aí eu vou ficando viciada em sentir mágoa.
Você vai dizer para mim, poxa, por que você ficaria viciado em mágoa? Qual o prazer de sentir mágoa? O prazer não está em sentir a mágoa. O prazer está em que sempre que eu critico alguém, acuso alguém de ter feito algo, senão não estaria magoada, no momento que eu acuso você de ter feito algo errado, a minha mente inconscientemente está me comparando e dizendo lá dentro, nossa, ele é horrível, ele fez coisas erradas, ele fez coisas feias, eu sou diferente, eu sou melhor, eu sou bom e o outro é ruim. E no momento que eu concluo que eu sou bom e o outro é ruim, eu libero esse sistema de recompensas e minha mente sente prazer. Então, nossa gente, como a gente é capaz de engendrar emoções malucas dentro da gente. Mas é assim que funciona. A gente fica viciado em emoções negativas. Eu costumo dizer para os meus pacientes que se tudo que acontece você reage magoado, você fica ressentido, é como se o teu cérebro aprendesse, falando numa linguagem bem simples, ele aprende a trilhar um determinado caminho. Então é assim, algo aconteceu que eu não gosto, o soldadinho do cérebro lá fala assim, então é só eu pegar essa reta que eu vou chegar na mágoa. Aí acontece outra coisa que eu não gosto, ele pega a mesma reta porque ele já sabe onde ele vai chegar. Então ele fica viciado em criar um único caminho. E aí no momento em que você decide fazer uma terapia, partir para uma mudança interior e ter uma reação diferente que não seja a mágoa, você tem que ensinar a tua mente a trilhar outros caminhos. Você tem que ensinar o teu cérebro. Você tem que liberar outros neuropeptídeos que não o da mágoa. Então isso exige um tempo para mudança. Por isso que as mudanças não são imediatas dentro de nós. A gente fala assim, puxa, caiu a ficha de que eu precisava mudar, de que eu precisava me libertar, e eu quando vejo continuo cometendo o mesmo erro. Porque você já está viciado naquele erro, dependente quimicamente daquela emoção, daquele comportamento. Então vai levar um tempo. A notícia boa é que quando você para de alimentar as células com essas químicas dessas emoções e muda o alimento, aquele alimento negativo vai diminuindo e ela para de pedir. Então, tem sempre aquele momento da transição. Quando você coloca uma água para ferver, a água para ferver ela precisa estar a 100 graus. Se ela estiver em 99,9 graus, ela está soltando um monte de bolha, mas ela não ferveu ainda. A hora que ela completar 100 graus, ela realmente dá aquela bolha grande da fervura. Então, ela tem um ponto de virada, o ponto em que a água ferve. Dentro de nós é a mesma coisa. Quando nós tomamos a decisão de nos libertarmos, seja de qual vício for, desde o vício de um comportamento emocional até o vício de droga, de álcool, de comida, de jogo, de sexo, de qualquer outra coisa, nós precisamos saber que existe esse ponto da virada e que eu vou muitas e muitas vezes ainda continuar sentindo vontade de repetir o comportamento, continuar pensando como alguém dependente, até que depois de muito tempo, com um novo padrão de pensamento, esse ponto de virada chega dentro de mim. E o que acontece quando chega esse ponto de virada? Eu começo a pensar um pouquinho diferente, eu começo a não buscar, por exemplo, se eu me frustro, eu não busco imediatamente um copo de álcool para lidar com a frustração. Eu não busco uma comida em excesso, eu não busco um jogo, eu não busco um sexo para lidar com aquela frustração. Eu começo a abrir na minha mente outras opções, outras formas de lidar com aquilo. Mas eu preciso chegar nesse ponto da virada. E é por isso que todos os grupos que trabalham com dependentes, seja qual vício for, que são baseados nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, vocês já devem ter ouvido falar nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Esses 12 passos, eles são utilizados para tratar vários tipos de dependência. E eles são os mesmos passos para todos os tipos, porque dependência é tudo dependência, só são ajustados. Por exemplo, no álcool, o primeiro passo é: reconheço que sou impotente diante de um copo de álcool, ou seja, se eu estiver diante de um copo de cerveja, diante de um copo de uísque, ele vai ganhar de mim. Eu não vou conseguir dizer não. Quando eu já der por mim, eu já bebi. Isso é perder para o álcool. E o que é perder, para uma emoção? Eu estou tão viciada em crítica que quando eu me dou conta, eu já comecei a criticar. Bastou ver algo que eu não concordo que minha mente já começou a criticar.
Então o primeiro passo do álcool é: assumo que sou impotente diante de um copo de álcool, ou assumo que sou impotente diante de um prato de uma comida que eu gosto muito, sou impotente diante de um jogo de computador. Esses elementos ganham da minha vontade. Então esse é o primeiro passo desse programa de 12 passos, e ele vai seguindo passo a passo até ele fazer você descobrir que você pode se sentir impotente. Porém, o que a gente fala aqui toda semana, gente? Nós somos o que mesmo? Nós somos luz. Então, quando a gente fala de vícios e dependências, nós também não podemos nos esquecer deste enfoque. O que é esse enfoque? É lembrar que por mais que a minha personalidade esteja viciada e dependente, existe dentro de mim, nesse exato instante, um ponto de luz, um ponto de essência aonde o vício não alcança. E é lá nesse ponto interno, é lá nesse eu divino, que é uma expressão do eu superior, que é uma continuidade de Deus. É lá que eu vou encontrar a ferramenta que eu necessito, a força que eu necessito para curar a minha personalidade, para curar o meu ego, que no momento está vivendo, seja qual for o vício. Então, gente, nós precisamos ter um pé lá, outro cá. Um pé na realidade, enxergando claramente: estou dependente, preciso de ajuda. E aí eu sugiro que vocês busquem os grupos anônimos, eles são maravilhosos nesse trabalho. Quem quiser mais informações, manda mensagem para mim que eu mando os links, e que são grupos como os alcoólicos. Trate isso na sua personalidade, mas não deixe de lembrar: nada te limita. Você está vivendo um vício, mas você não deixou de ser luz. E quanto mais você se lembrar que é luz, mais você vai encontrar a força necessária para fazer o tratamento e manifestar essa luz que você é. Porque não basta a gente ser luz, gente, nós precisamos manifestar. Não basta eu saber que no meu interior existe sabedoria, amor, alegria, paz. Eu preciso manifestar isso. E se os vícios estão sendo as nuvens que estão encobrindo a manifestação dessa minha luz, então eu preciso tratar esses vícios, tirar essa nuvem, para que a minha luz possa finalmente se manifestar. Não é assim que funciona? Um outro vício que eu queria chamar a atenção, que é uma coisa que acontece muito, né? É um vício em amor. Aí você vai dizer: poxa, mas amor é uma coisa boa, como é que amor pode viciar? Não, gente, realmente, o amor, no verdadeiro sentido da palavra, o amor com o A maiúsculo, esse não é um vício nunca, pelo contrário, quem dera fôssemos realmente viciados em ter amor verdadeiro. O amor que a gente pensa que é amor, que nos vicia, é aquilo que a gente busca para satisfazer a nossa carência. É quando eu tenho a crença de que sempre está me faltando atenção, sempre está me faltando carinho, estou sempre querendo mais. E aí, para receber essa atenção, eu aceito o que vier. Eu aceito esmolas, eu aceito uma atenção que nem sempre é positiva, mas eu não suporto ficar sem atenção. Isso é o amor que vicia, que não é o amor, que a gente nem deveria usar essa palavra amor, mas infelizmente a gente se confunde, porque no dia a dia a gente fala: nossa, preciso tanto ter um amor. Não, não preciso ter um amor, amor eu já tenho. Eu preciso aprender a me relacionar sem dependência, para não tornar os relacionamentos viciantes. Talvez você conheça alguém, ou você mesmo seja essa pessoa, né, que vive um vício de relacionamento. O relacionamento não está bacana, é um relacionamento afetivo que você vê claramente que não está sendo feliz, mas a pessoa não consegue sair dele. Ela simplesmente não consegue deixar de se relacionar. Existem pessoas que apanham, existem pessoas que ouvem palavras agressivas, que são abusadas das mais diversas formas numa relação, tanto homens quanto mulheres, mas não conseguem sair porque se consideram dependentes, porque têm medo de ficar sozinhas. Se você é alguém que tem medo de ficar sozinho, eu digo para você: não tenha. Não tenha, primeiro, porque você jamais está sozinho. Nós somos todos extremamente conectados uns com os outros, né? Existe uma rede que a gente não vê, mas que nos conecta. Então não estamos sozinhos. E neste momento que você estiver vivendo algum vício afetivo, lembre-se mais do que nunca da tua verdadeira identidade. Lembre-se mais do que nunca de que você é luz, que você é sagrado, que você é divino, e que dentro de você existe esse amor, amor de verdade, que é o que tanto você quer.
E vamos trabalhar um pouquinho a nossa crença nas carências? Vocês acham que alguém que é luz, gente, alguém que é expressão divina, que é sagrado, pode ser carente? Carência é falta. Eu não posso ser carente de amor simplesmente porque o amor é algo que jamais vai me faltar. Pode ser que eu seja uma pessoa que viva uma determinada condição familiar ou de relacionamentos em que eu não tenho recebido manifestações afetivas, em que as pessoas tenham me tratado de forma negativa, abusiva ou seja o que for. Mas isso não quer dizer que eu não tenho amor, isso quer dizer apenas que ali nos meus relacionamentos eu não estou sabendo lidar com aquela emoção. Porque o amor que existe dentro de mim, esse jamais para de me alimentar e de fluir. Então não tem como eu morrer de sede no meio do açude, no meio dessa fonte inesgotável que está dentro de mim. Só que nós somos viciados em procurar onde? Em procurar do lado de fora. Tem uma historinha, um conto, né, indiano, que fala que era um dia que estava num trem, e os trens indianos, eles são muito apertados, é muita gente, né? Então eles têm leitos, mas os leitos não são como os leitos aqui do Ocidente, que são mais confortáveis, cada um na sua cabine, não. As cabines comportam 6 ou 8 pessoas e os leitos são bem grudadinhos. Logo que as pessoas entraram em um dos leitos, né, entrou um marajá, um jovem que tinha muito dinheiro, e ele abriu a bolsa e começou a contar aquelas rúpias, né, aquele dinheiro indiano. Ele tinha muitas rúpias dentro daquela sacola. E sentado diante dele estava um ladrão, um rapaz muito esperto. E o rapaz começou a observar aquilo e falou: opa, daqui a pouco o trem vai passar a noite mesmo, nós vamos passar a noite dentro do trem. Quando ele dormir, eu vou na sacola dele e vou roubar esse dinheiro dele. E ficou ali aguardando, meio de butuca, um olho aberto, um fechado, esperando chegar a noite. Todo mundo dormiu, o jovem dormiu, o ladrão ficou na espreita e quando achou que estava seguro, foi lá abrir a bolsa do rapaz para procurar o dinheiro e não tinha nada dentro da bolsa do marajá. E ele começou a revirar as coisas do marajá e não tinha nada, ele não achava nada. E assim ele passou toda a noite sem achar nada. Ele ficou tão inconformado com aquilo que ele falou: não importa mais que as pessoas saibam que eu sou um ladrão, mas eu vou ter que entender o que foi que aconteceu, porque eu não tô louco, eu vi que havia ali um dinheiro, onde é que foi parar? Bom, quando o dia amanheceu, o rapaz acordou, o marajá acordou, né? E o ladrão perguntou para ele, falou: olha, marajá, eu vou ser sincero com você, eu percebi ontem que você estava contando uma grande quantia de dinheiro e eu precisava de dinheiro e realmente eu fui mexer na sua sacola, mas eu não consegui achar. Isso se tornou um terror na minha cabeça, porque eu penso: como assim? Cadê o dinheiro, né? O que ele fez? Será que ele é mágico? E o jovem riu e falou para ele: você por acaso olhou na sua própria fronha? E o ladrão: como assim na minha fronha? O jovem foi muito esperto. Ele escondeu o dinheiro aonde o ladrão jamais iria procurar, dentro da fronha do travesseiro do próprio ladrão. O que isso tem a ver com a nossa história, gente? Quer dizer que nós agimos como ladrões muitas vezes, né? Indo em busca do amor, querendo sugar o outro, querendo ter aquilo que vem do outro, precisando, sugando, né? Em busca disso que pensamos que é amor. E aonde que o verdadeiro amor está escondido? Dentro da nossa fronha, ou seja, no nosso interior. Eu não preciso sugar ninguém, a energia está aqui. Esse amor é infinito e ele brota. Então eu preciso só voltar os meus olhos para dentro, ao invés de procurar tanto do lado de fora, começar a procurar onde ele realmente está, que é do lado de dentro. E isso é uma parte do nosso trabalho de cura para as dependências afetivas, quando eu reconheço que dentro de mim existe uma fonte inesgotável, que eu não vou me sentir abandonada nem sozinha, que é o medo, né, que normalmente as pessoas têm de deixar o relacionamento destrutivo. Ruim com ele, pior sem ele. Já ouviram isso? Jamais é pior sem ele, gente. Nós precisamos ter coragem de soltar essas relações e acreditar que o amor não vai nos deixar. Outro vício para a gente prestar atenção é o vício no poder. O poder vicia. E não é só aquele poderzão daquele cara que está lá no topo, o céu, né, que a gente chama CEO, a céu da empresa, que é o bam bam bam. Não é só esse poder que vicia. Às vezes o mínimo poder que você tenha vicia. Sabe aquele poder de repente num grupo, sou eu que tomo conta da rifa.
Então esse é o meu poder. Eu não tinha poder nenhum até agora. E agora eu tomo conta da rifa. E aí, por conta de tomar conta da rifa, eu me torno um déspota, me torno uma pessoa dura. Só eu posso escrever o nome aqui de quem comprou a rifa, só eu posso controlar esse dinheiro. Então, o poder que vicia independe do tanto de poder que você tem. Mas quando você se alimenta dessa satisfação de, ilusoriamente, né, o poder é sempre uma ilusão, se sentir maior, se sentir numa posição de vantagem em relação ao outro. Então, o poder é um outro vício comportamental que alimenta as nossas células e que faz com que elas fiquem necessitando de poder. E aí, quando a gente não consegue mais mandar em nada, quando não tem mais ninguém pra gente mandar, a gente começa a mandar em casa no cachorro, começa a mandar nos móveis. O que é mandar nos móveis? É determinar que cada coisa vai ficar exatamente naquele lugar, 5 centímetros para cá, 3 centímetros para lá e nem 1 milímetro a mais. Então, quando eu começo a ter uma necessidade de me impor sobre qualquer situação que seja, gente, eu preciso perceber que talvez eu esteja ficando viciada em poder. Bom, o nosso bate-papo hoje foi mais um alerta para que você preste atenção no que te vicia. Por isso que eu coloquei como título desse vídeo, você tem fome de quê? Né? Você está buscando o quê? Quando a gente busca dinheiro, poder, jogos, sexo, esse amor entre aspas, ou seja o que for, na verdade verdadeira por detrás de todos esses vícios está essa busca pela felicidade, está essa busca por nos sentirmos plenos. E aí nós agimos igualzinho o ladrão, procuramos fora de nós uma satisfação que jamais vai poder ser encontrada fora, uma satisfação que só poderá ser verdadeira quando voltarmos os olhos para o nosso interior e aí encontrarmos realmente lá na essência. E para a gente acabar, temos 4 minutinhos só de programa, né? Para a gente acabar, uma outra historinha também passada na Índia. Uma costureira muito famosa na cidade, é um vilarejozinho, tinha aquelas cabaninhas, cada um morava na sua cabana, e a costureira tinha perdido uma agulha de ouro. E ela estava inconformada de perder a agulha e ela estava procurando em todo o gramado diante da casa dela. E ela não achava, as outras pessoas passavam por ali e começaram a se juntar a ela na procura, se solidarizaram, isso mesmo, e começaram a procurar junto com ela, né, tentar achar, e ninguém achava, e a noite caiu, foi ficando cada vez mais difícil enxergar qualquer coisa, até que uma das pessoas que estava procurando virou para ela e falou: costureira, eu estou encafifada, nós já reviramos essa grama e não estamos conseguindo encontrar. Você pode me dizer exatamente aonde você estava usando a agulha, onde ela caiu, para que a gente possa localizá-la? Ela olhou para eles e falou assim: eu estava costurando dentro de casa, essa agulha caiu lá na minha sala. Todo mundo parou e falou: mulher louca, como assim? Você estava costurando dentro de casa e está procurando a agulha fora? Ela deu uma gargalhada, olhou para eles e falou: pois é, eu estou fazendo isso porque aqui fora tem mais luz. Igualzinho vocês. Vocês perderam a felicidade dentro de vocês, perderam o amor de vista dentro de vocês, estão aí fora procurando amor e felicidade só porque é mais fácil procurar do lado de fora do que do lado de dentro. Então ali ela deixou a mensagem para que eles refletissem. Aonde nós perdemos? Tenho fome do quê? Estou procurando aonde o meu alimento? Eu jamais vou conseguir me sentir nutrida enquanto eu continuar buscando esse alimento espiritual, esse amor, essa paz nas coisas do lado de fora, nas pessoas, nos relacionamentos, em qualquer coisa que não seja o meu interior. Então isso é algo que nós precisamos refletir. E aí fica a dica, né? Pesquise os grupos anônimos, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, comedores compulsivos anônimos, jogadores anônimos, devedores anônimos, mulheres que amam demais anônimas, dependentes emocionais, codependentes anônimos e assim por diante, são inúmeros. E eles nos ensinam aquela regrinha de ouro, só por hoje. Se eu tenho que trabalhar um vício, é um dia de cada vez. Eu não vou dizer nunca mais vou fumar, nunca mais vou jogar, nunca mais vou me magoar. Eu vou dizer só por hoje eu vou me controlar. Só por 5 minutos, só por 10 minutos. Porque depois que eu vencer aqueles 10 minutos, eu consigo vencer os próximos 10.
Mas a hora que eu digo para mim mesmo, nunca mais eu vou fazer isso, o meu cérebro imediatamente entra em desespero, que é a recompensa, e faz com que eu vá atrás daquele vício naquele exato instante. Então, só por hoje, um passo de cada vez. Não desista, gente. Não desista. A vida é boa demais. Quando a gente encontra essa fonte de felicidade que habita o nosso interior, quando a gente encontra essa luzinha dentro de nós, é bom demais viver, sabe? Não quer dizer que a gente não vai ter problemas, que não existirão desafios. Claro que existirão. Claro que tem dias tristes, claro que tem frustrações. Porém, a luz dá um brilho nos teus olhos que te diz, vale a pena, continua, vai em frente. A vida vale a pena. Por isso eu tenho paixão pela vida, por isso eu escrevi meu livro Paixão pela Vida. E até lembrando de dizer para vocês, quem não tem paixão pela vida e tiver com vontade de ler ou de presentear alguém, Dia dos Namorados está chegando, quiser dar paixão pela vida aí para o seu namorado, para a tua namorada, teu marido, tua esposa, o livro está disponível na Casa Zapa, é só ir lá pedir. Está disponível na J. Bittencourt Imóveis, aqui em Cruzeiro, na Rua 2, em frente aqui à rádio, em frente ao Teatro Capitólio, Rua 2, número 661, J. Bittencourt Imóveis, o livrinho está lá. Ou manda uma mensagem para mim, que eu mando pelo correio para onde você estiver, pode mandar uma mensagem inbox, ou no meu WhatsApp, 12 99757 8943. Então, repetindo, 12 99757 8943. E aproveito também para convidar vocês para o workshop que eu vou dar no dia 16 de junho, é um sábado. Vai começar às 9 da manhã, vai até às 4 da tarde, é o dia todo, um intervalinho rápido aí para o almoço. Ele vai acontecer em Cruzeiro, no Instituto Musical Bittencourt. O título do workshop é Quem Somos Nós? Ele vai ser um bate-papo bem aprofundado, nós vamos filosofar, vamos cutucar dentro de nós para encontrarmos quem somos nós, esse nosso eu verdadeiro. Vamos falar sobre livre-arbítrio, sobre karma. O enfoque é espiritualista, ele não tem vínculo com nenhuma religião, mas é um olhar espiritualista sobre a vida, tá bom? Então nós vamos partir dessa visão espiritualista para buscar quem somos nós. A participação, ela é feita através de inscrição. A inscrição tem que mandar mensagem para o meu WhatsApp, vou repetir aqui no final. E aí o valor da inscrição, vamos dizer assim, é 1 quilo de macarrão, se possível macarrão parafuso, porque é um trabalho que a gente faz de distribuição de alimento na rua, então a gente pede que se possível, parafuso para ficar tudo igual, que é mais fácil para a gente cozinhar. Então, mesmo sendo gratuito, sendo só o macarrão, é preciso se inscrever para poder reservar lugar, porque nós já estamos com um número bem grande de inscritos, já tem 42 pessoas inscritas, está faltando ainda bastante tempo, então eu acredito que a gente vai estourar o número de vagas. Bom, repetindo, workshop Quem Somos Nós, 16 de junho, sábado, das 9 às 4 da tarde.